pra caramba, mano. Cara, top. E aí a segunda pergunta que eu queria fazer é, tá, mas para quem que então é o LinkedIn? Por exemplo, vamos falar aqui pra galera que escuta. Hoje, pensando para quem hoje oferece, eu tenho uma empresa, enfim, qualquer coisa. Existe uma forma, existem empresas ou segmentos ou mercados que falam, cara, dificilmente o LinkedIn vai funcionar para esse cara, ou, cara, qualquer mercado poderia anunciar. Como que é hoje a tua visão com relação a isso? Legal, é muito mais relacionado ao público do que necessariamente ao que você vai vender. Porque vamos pensar que eu vou trabalhar um público B2B. O público de B2B, normalmente, ele tem uma característica profissional importante. Se eu estou buscando fechar com uma empresa, existe algum cargo dentro da empresa que é o cara responsável por dar a canetada. Então, eu tenho um público que tem uma característica profissional que define o meu lead qualificado para marketing, o meu MQL. Considerando isso, não existe nenhuma outra ferramenta que tenha uma segmentação tão precisa quanto o LinkedIn. Por quê? Porque ela é a única plataforma que te incentiva a atualizar as tuas informações profissionais. Então, quando você atualiza o teu cargo, a tua experiência, os cursos que você fez, o que você está fazendo? Você está abrindo oportunidade para ti mesmo, seja de network, seja oportunidade de mercado, etc. Então, o incentivo da própria plataforma faz com que você atualize as tuas informações. Para o anunciante isso é ouro, porque você tem as informações atualizadas do cara e você consegue gerar um MQL com muito mais assertividade. Quando que não vai fazer sentido você usar o LinkedIn? Quando a jornada do usuário for diferente. Eu já explico em relação a quando que eu não sugiro. Mas o LinkedIn cara, ou quando você tem um público com característica profissional importante, como essa que a gente acabou de falar, ou quando você consegue usar uma característica profissional como proxy de outra informação que você quer. Por exemplo, eu vou vender um imóvel. Eu preciso achar um cara que tenha uma renda composta de 20 mil reais. O cara que tem a renda composta de 20 mil reais, quem que é? É o cara que provavelmente tem um cargo de gestão numa empresa com mais de 50 funcionários, por exemplo. Exemplo esdrúxulo, né? Você tem que pesquisar teu público para saber. Fato. Mas dentro disso, o que eu faço? A informação que eu realmente quero é renda composta de 20 mil. Só que eu transformo isso numa informação profissional e uso isso de proxy para essa. Nesse caso, o LinkedIn também vai fazer muito sentido. Então, o segredo é o público que você tem, como que você transforma isso numa característica que esteja disponível e atualizada dentro do LinkedIn, que normalmente são as características profissionais. E essa jornada, normalmente, ela está diretamente relacionada com o lead que eu vou gerar e vou trazer para o Inside Sales. Então, eu vou qualificar, trazer para uma reunião e fechar. Então, normalmente, o ticket mais alto. Por quê? Porque daí justifica o tempo que eu vou alocar nele. Então, eu gerei um lead para B2B ou para outra característica profissional, gerei um lead, trago ele para o meu SDR, ou para a minha qualificação de pré-vendas. Levo para uma reunião, fecho um ticket mais alto, acima de, sei lá, R$ 1.500 de forma recorrente ou R$ 1.000 recorrente, dependendo do teu LTV. Nesses casos, a conta se paga muito rápido, fecha a conta muito cedo. Quando eu estou falando de varejo, aí é diferente. Quando eu estou falando de um produto que tem um custo baixo, que eu não tenho perspectiva de ter uma esteira ali que vai incrementar muito o LTV, e a jornada do usuário é via self-checkout, por exemplo. Eu preciso jogar o cara no e-commerce, ele entra no site e compra sozinho. Aí não vai dar certo. Por quê? Porque daí entra na questão do inventário que a gente falou, o custo vai ficar mais alto, e aí o jogo não é mais qualificação. O jogo vira volume. O jogo do varejo é volume, o jogo do B2B é qualificação. Total. O LinkedIn é para isso. O jogo do LinkedIn é qualificação de lead. O jogo do varejo não, é volume. Então, quando que vai funcionar se você tiver um ticket mais baixo com uma recorrência? Quando tiver uma jornada que faça sentido. Por exemplo, captei o lead para levar para um evento. No evento eu faço uma puta aula com 1.500 pessoas no meu perfil e aí fecho. Aí pode fechar a conta também. Mas a recomendação é sempre mais ou menos nessa linha.